Muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar do Dia de Combate à Trombose. Mas vamos falar também de educação, de teatro e de música. E os nossos convidados são Carol K, que é cantora, e ela vem nos falar da sua carreira musical, do sucesso do Selfie Colado e dos novos planos, o lançamento do clipe Rainha da Favela. Isso! Já já a gente vai te ouvir. Tá ótimo. Combinado? Prazer. Beleza. Estamos com Chloé Darchemont, que é psicóloga, e ela criou o projeto Universidade por um Dia, que estimula a entrada de alunos da rede pública no ensino superior. Caprichei no sotaque, ficou legal? Pode. Chloé Darchemont ficou bom. Prazer. Mas você é uma linda brasileira. Obrigada. Prazer em estar tê-la aqui. Estamos com William Pereira, que é diretor da peça Um Berço de Pedra, que está em cartaz no Rio de Janeiro, no Sesc Ginástico, e que foi uma peça muito premiada de São Paulo, que está fazendo uma temporada aqui no Rio, e eu fui assistir. Que bom. Prazer em tê-la aqui, William. Prazer é meu. O doutor Eduardo Fávero, ele é angiologista aquele das varizes, sabe? Não é isso? É mais fácil assim, né? Né? Uhum. E ele vem nos falar sobre o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose. É hoje? É amanhã. É amanhã. Beleza. E estamos com Camila Abreu, nossa produtora de web, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Para participar do Sem Censura é muito simples, basta você entrar na sua rede social favorita, mandar o seu recado para a gente ou enviar uma pergunta para os nossos convidados que eu vou receber e repassar para eles, usando a hashtag Sem Censura. Muito bem. Então vamos começar com Dona Carol. Opa, Vera, já assim de cara, gente, vamos começar com música? Vamos. Olha só, você podia dar uma palhinha logo? Claro! Então, como é que você vai fazer? Já que não tem banda, como é que você vai fazer? Você trouxe... Na verdade, a minha base já tá aí com o DJ, é só ele soltar que a gente começa. Beleza. Vem cá, deixa eu te levar. Nossa, esse sapato pode, hein? Pode, meu amor. Caramba. Aqui a gente dá um jeitinho Olha tudo. que eu capricho. Muito lindo. Isso aqui é porque eu faço um show de 1h30 com esse sapato dançando. Eu quero. Solta o som aí, DJ. O que vai ser? Selfie colado. Beleza? Pra quem tá assistindo, gente, Selfie Colado fez parte de uma novela e foi um grande sucesso junto com a Universal Music, então quem sabe pode cantar comigo aí em casa. Vem comigo, vem comigo. A festa já vai começar, bota logo o DJ pra tocar. Todo mundo chega, a foto vai ficar maneira. Carreguei o meu celular, bateria não vai acabar. Na hashtag vou colocar, que festa maneira. Vem, vamos balançar, bota o celular pro ar. Tira uma selfie pra depois postar. Vem curtir o meu som, vem que tá ficando bom. Sua companhia só vai completar. Vem comigo, vem de lado, vem tirar uma selfie colado comigo. Biquinho, sorriso, é só me curtir que depois eu te sigo. Vem comigo de lado, vem tirar uma selfie colado comigo. Biquinho, sorriso, é só me curtir que depois eu te sigo. Pra galera do web, selfie colado, né? Pode tirar um selfie colado, a gente colocar a hashtag aqui do programa, né, Vera? Vem comigo, vem comigo. A festa já vai começar. Bota logo o DJ pra tocar. Todo mundo chega, a foto vai ficar maneira. Carreguei o meu celular, bateria não vai acabar. Na hashtag vou colocar, que festa maneira. Vem, vamos balançar, bota o celular pro ar. Tira uma selfie pra depois postar. Vem curtir o meu som, vem que tá ficando bom. Sua companhia só vai completar. Vem, vamos balançar, bota o celular. Tira uma selfie pra depois postar. Vem curtir o meu som, vem que tá ficando bom. Sua companhia só vai completar. Obrigada, gente.
Muito lindo, muito lindo. E dizer que tudo isso começou na igreja, né? E olha, deixa eu te falar, trouxe um CD pra você. Isso. Maravilha, senta aí. É verdade que com 7 anos você já cantava, seus pais frequentavam a igreja, você junto, e aí você ia pra igreja cantar? Na verdade, assim, minha mãe conta que ela fazia louvor na igreja, né, no grupo da igreja, e quando ela começava a cantar, eu parecia que ia explodir na barriga. Ela falava, Carol... ela grávida. Ela grávida, a hora que começava que ela cantava, todo mundo ficava vendo, porque eu socava, chutava, dançava. Ela falava, você já dançava na barriga. Então, assim, eu desde 2 anos de idade que eu canto, que ninguém acredita. Tem vídeos assim que a pessoa fala assim, gente, não é possível. Então, desde muito pequenininha. Você tem a voz muito educada. Você fez muita música? Você fez muita aula? Não, nunca estudei canto. Não. Ai, Carol. É porque é o seguinte, como eu sempre cantei, eu sempre priorizei estudar outras coisas, instrumentos, eu sou formada em dança, eu fiz teatro, TV. Então, assim, acabou que, como a voz é sempre muito natural, alguns professores de canto já falaram que às vezes nem é bom eu fazer muita aula, porque acaba que vai muito pro lírico, e alguns professores, inclusive, acham que são professores e não são, e aí acabam estragando, criando um calo. Então, assim, os grandes profissionais do canto que eu já conheci falaram assim, Carol, você naturalmente consegue cantar muito bem, então não precisa... Legal, se eles te dizem isso, vai à luta mesmo. Exatamente. Você tá mantendo, porque a tua voz ela é potente, ela é forte, possante, e ela dá uma sensação de muito educada. Ela é doce, né? Mas assim, é Deus mesmo, viu, Fia? Porque nunca fiz aula, não. Mas olha só, essa tua chegada no funk, ela é recente. Eu adoro funk. Eu gosto. Né? Você está suspeita agora? Você é muito pop. Eu sempre gostei de funk. Antigamente, o funk ele não era tão melody, você não precisava ter uma grande voz para cantar o funk, né? Você não precisava, né, saber cantar, era uma coisa mais, assim, falada, né? O funk era falado. É verdade. Então, com o tempo foi passando, depois de Claudinho Bochecha, as coisas foram mudando um pouco, foi indo mais pro melody. E aí eu vi a oportunidade de poder fazer o que eu gosto, que é dançar. Aqui eu me segurei um pouquinho, gente, mas eu danço bastante. Eu jogo o cabelo, você dança, inclusive, com esse... Com esses, e até mais alto que esse, aqueles travestis, assim, sabe? Tipo... Sei. Então, assim, eu gosto muito de dançar. Então, se eu fosse fazer um MPB, que eu amo também, ou qualquer outro estilo, iria me prender muito. Então, o funk eu achei que é uma forma de eu poder explorar tudo que eu sei fazer, que é cantar e dançar e ser feliz. Não, maravilha, maravilha. Olha só, eu vi que você participou de vários reality shows. Vários. Isso significa que você tem muita cancha de um tipo de apresentação. Sim. Como é que você vê, o que te deu esse tipo de exercício? Porque, primeiro, é competitivo pra caramba, sim, né? Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa, para ela poder entrar num reality show, ela naturalmente tem que ter muita disposição, muita autoconfiança, porque é algo que mexe muito com o seu psicológico, né? Mexe muito, assim, essa história de competição é algo, assim, que você tem que competir com você mesmo, não com as pessoas, porque o nervosismo, ele estraga tudo a partir do momento que você está num teste. Então, assim, você pode ter o talento que for, eu já vi pessoas maravilhosas chegar num teste e você fala assim, não consegui dar nada, né? Então, assim, a partir do momento que eu fiz o meu primeiro teste, no primeiro reality show, que foi o Ídolos... Quantos anos você tinha? Era muito novinha. Eu tinha 17. Eu vi que era aquilo que eu queria. Eu achei aquela sensação de você ter que estar ali mostrando que você é o melhor. Eu falei, caraca... Então, assim, a adrenalina de você estar num teste e, assim, você surpreender as pessoas que estão... Isso, gente, é sensacional. Tipo assim, a pessoa olhar pra você e dar nada pra você e aí, de repente, você abrir a boca e ela... sim, entendo. Sabe? Isso é legal. Então, eu acho isso o máximo. Então, a pessoa isso te olhar normal e, de tipo repente, assim, você sentir no olhar que a pessoa diz... Você é de onde? Quem? Eu sou tal. A pessoa... Como assim? De onde você veio? Que você... Entendeu? Então, eu acho isso muito incrível, essa sensação. Então, assim, cada não que eu fui recebendo me dava mais disposição de ir em busca do sim. Até que... Eu fiz o High School Musical, fui uma das vencedoras, fiz o filme, fiquei 4 anos no canal. Então, assim, quando acabou, que eu saí, eu comecei a sentir falta daquilo, sabe? Eu falei, cara, eu preciso arrumar outro reality. Foi quando eu fiz o The Voice, que aí foi o auge do auge, porque realmente o The Voice acho que foi o meu ápice, assim, de nervosismo e de eu ter que me superar, né? Porque realmente são as melhores vozes do Brasil.
Ali não tem meio termo, ali você só tem pessoas muito boas. É muito top, É um nível né? muito elevado. Então, eu me vi ali numa situação de que realmente eu tinha que ultrapassar os meus limites, não só como cantora, mas como intérprete, como, né, artista. E foi maravilhoso. Aí ali eu fechei com um empresário, Universal Music, então minha carreira Você já foi seguindo. tinha feito televisão como atriz nesse momento? No High School Musical, que eu fiz o filme. Que é antes, né? Foi antes do The Voice. Tá. Foi antes do The Voice. E você gostou dessa... Porque essa carreira de musical não é uma coisa que te atraia? Não, não é. Você quer investir Apesar de mesmo que eu na... amo cantar e Não, tudo dançar, bem. mas a parte teatral não me atrai. Você prefere investir mesmo no lado No cantora? lado cantora. Porque tem esse lado da dança, né? O funk te permite fazer essas duas coisas. Eu tô agora com uma série que vai ser lançada agora, na NET, no Now, maravilhosa, que chama Uma Escola Encantada. Eu sou antagonista da série. É um musical também. E é uma coisa para criança? É para criança. Tá. E eu sou a professora malvada que vai destruir a escola e vai botar fogo em tudo. E vai ter efeitos especiais, esse tipo de Total, coisa, vai ser tá? incrível. E assim, eu tô super gostando, mas nada como tá no palco fazendo um show. Tá. Pra mim é bem E melhor. quando é que vai ao ar essa série aí? Como é que ela se chama? Outubro, Uma Escola Demais. Tá incrível. Eu não sei, eu vou falar sobre o assunto da Carol, porque, na verdade, é uma coincidência que você está bancando com muita simplicidade o fato de ter a Carol Conká, Sim, sim. porque você é mais antiga, você começou mais cedo, né? É. E você está bem com o teu Carol K e não vai mexer nisso, né? Claro, não. Primeiro, E vocês são porque diferentes também. Somos diferentes. Gente, eu acho que são tantas... são bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tipo assim, não existe uma pessoa única, sabe? Tipo, um nome único é muito difícil. Pode existir, é claro. Mas é bem difícil. E, tipo, não me incomoda em nada. Eu sou eu, ela é ela, entendeu? Carol tem... Eu nunca fui a única Carol, então eu já tô acostumada, né? Tipo, Carol, todo mundo... eu vim de Carol. Não, é impressionante. Né? Nessa geração de vocês, deve ter umas 50 Caróis por berçário. Assim. Não tem jeito. E ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa incrível desse meio artístico. E ele falou, Carol, é a mesma coisa do Xande de Pilares e o Xande de Harmonia. Cada um tem o seu talento. São Xande, um veio antes do outro, mas o outro chegou, tomou o lugar dele. E assim, aos pouquinhos vai, rapidinho a gente vai explodir. Não aí. é isso que vai mexer em você. Não. Esse clipe que está lançando agora... Lançamos ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Você trouxe um pedacinho. Será que a gente pode mostrar pelo menos um pedacinho, Emília? Só para a gente ter uma ideia da Rainha da Favela? Vamos lá. Não importa a cor, raça, crença, de onde viemos, cada uma de nós, meninas, mulheres, mães, avós, somos únicas, com um valor inestimável, guerreiras, batalhadoras, sim. Somos todas rainhas. Carol K. Vai, bonitinha, vai, bonitinha. Vai, gostosinha, vai. Uma delícia. Tem show de clipe? Hã? Tem show? Vai ter show para lançamento? Vai. Na verdade, a gente fez ontem a festa de lançamento. Amanhã a gente vai ter um show também no shopping. Na verdade, domingo, gente. Eu tô um pouco perdida nas datas. Domingo a gente vai fazer um show no shopping de lançamento do clipe também, que é no Rio Top Pop, que é no shopping... Top Shopping em Nova Iguaçu, gente. É tanta coisa para guardar. Não, eu estava aqui preocupada, porque mineira sabe como é que é. De repente, não vai saber dizer onde fica. Aí a gente fica perdido aqui. Nova Iguaçu, aqui no Rio, inclusive. Aqui no Rio, pois é. A galera tá toda convidada. Você é de BH, não é? Sou de Belo Horizonte. Nasci lá, vim pro Rio há 10 anos, com 21 anos. Muito linda. Você veio morar sozinha, né? Na verdade, eu saí de casa, Vera, com 17 anos. Eu fui para São Paulo. Morei na rodoviária por uma semana. Depois fiquei na rua. Já passei por muita coisa. Você brigou com teus pais? Nunca. Mas eles não sabiam disso. É claro que eles não sabiam, Carol. Evidente que eles não sabiam. Eles achavam que eu estava na casa de uma grande amiga,
que eu conheci no teste na fila, que depois isso chegou a acontecer. Mas eu ligava do orelhão, mãe, tá tudo maravilhoso. Ela, minha filha, pelo amor de Deus. Mãe, tá tudo ótimo, fica tranquila. Mas minha filha, eu tava lá na ralação. Filha, tá comendo 2 dias sem comer nada. Ai, Carol. Pra não ter que voltar pra casa, porque me dava um desespero de pensar que eu ia ter que voltar pra BH. Gente, eu nunca quis ficar em BH, nunca. Caramba, eu fico até com medo que Não meus fala. filhos devem ter feito. Não fala, filho. E, tipo assim, eu puxei meu pai, né? Porque meu pai também saiu de casa cedo, foi pra Bahia, queria, entendeu? Viver a vida. E eu puxei meu pai com relação a isso. Eu sempre quis ser artista, velho. Ô, pessoal, não sempre. aconteceu nada sério, não, né? Você Nunca. ficou na rua uma semana. Não, meu amor, e os anjos em volta. Nunca aconteceu nada. Nunca fui assaltada, graças a Deus. Nem aqui, nem no Rio, Mas você nem em São Paulo, lugar nenhum. você não repete essa experiência nunca mais, não, né? E se você Hoje, tiver uma não. filha, você vai ficar em cima dela, O duvido quê, que ela... meu amor? que Vai ela- pra São Paulo, eu tô indo junto, viado. também. Eu e você, Vou amigas, fazer assim, ó. isso. Maravilha. A gente vai continuar mostrando um pouquinho do teu trabalho. Deixa eu conversar agora um pouquinho com o William, Opa. que eu tinha guardado para você um elogio, lembra? Opa! Que é o seguinte, eu estava vendo sua peça e aí eu pensei assim, nossa, como essa trilha sonora tá bem feita, cara. Aí eu fui com a Zezé e a Zezé dizia assim, Vera, você está reconhecendo essa música? Isso é na Alcantarineta. Eu disse, cara, mas tá muito boa essa trilha. Quem será que fez essa trilha? E aí eu fui procurar você, né? Sou eu. Muito bem, parabéns. Obrigado, obrigado. Porque, na verdade, você ganhou o prêmio, foi de melhor iluminação. Foi a Miló Martins que Que é fez. linda. Que é linda a luz. Que linda. A luz Que é o linda. cenário. Né? Eu falo que é um cenário feito a com luz areia, é o fumaça cenário. e luz. Né? Que é o palco vazio, que para mim não tem nada mais bonito no teatro que um palco aberto. E a luz desenha os espaços, né? Então é uma luz muito bonita, assim. Foi uma luz premiada, ganhou o prêmio Shell, foi indicada para vários prêmios. O espetáculo inteiro foi muito premiado, né? Em São Paulo. Nós fomos eleitos como um dos melhores Vocês espetáculos da estrearam temporada. em São Paulo quando? Nós estreamos em São Paulo em 2016. Fizemos Ah, duas tá, ano passado então, ano passado, tudo bem. Ano passado. É bem Estreamos recente. ano passado, fizemos uma primeira temporada, retomamos uma segunda temporada esse ano e aqui já é a nossa terceira temporada. Tá. E aí, bom, tem esse prêmio de melhor peça, tem esse cenário que é muito bonito. Você está falando da luz, mas você se esqueceu da areia. Tem muita areia. Tem muitos, Tem areia que cai permanentemente do teto. São Quantas toneladas de areia mais são? de 3 toneladas. Isso é o terror dos administradores de teatro. Pois é, eu fico pensando, eu sou amiga de alguns administradores, eu digo assim, quando eles ouvem isso, e quando você diz assim, não, o problema é que cai e espalha, tem que varrer toda noite? Tem. Não, tem toda uma logística feita em cima disso, porque a questão dessa areia, como você viu o espetáculo, são 5 histórias, né, são histórias curtas em cima do tema maternidade, e como eram 5 histórias, eu precisava de um espaço que unificasse essas 5 histórias para não ter, que cada história, cada cena tivesse uma mudança espacial. E como o espetáculo fala inclusive tem uma cena que se passa no deserto, que inclusive é a peça que dá título ao espetáculo, que é um berço de pedra, que se passa num deserto, numa zona de conflito. Então a gente partiu desse princípio para criar depois todas as outras cenas. E usar um pouco essa metáfora da areia, da terra infértil, porque a gente está falando de perda, de maternidade, de secura. Vamos estabelecer aqui, né? A gente está falando de uma maternidade específica hoje, né, Carol? Uma maternidade difícil. A sua maternidade não é brinquedo, não é assim. Não é a alegria da maternidade. É uma tragédia contemporânea. É o sofrimento terrível que a maternidade pode causar nas pessoas. Sim. Porque a gente está falando de perdas, né? Que na verdade são mães lamentando perdas, né? E eu acho importante falar isso hoje. A gente está vivendo uma época onde a compaixão, onde a dor do outro é tão insignificante, sabe? Que a gente precisa fazer um espetáculo onde as pessoas olhem um pouco para isso. Que é um pouco a função do teatro. Você tem razão, esse espetáculo é sobre a dor. Ele é sobre a dor. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Na volta eu vou passar até o vídeo. Ótimo. Tá bom? O Sem Censura volta já já. Bom, estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra
para Camila. Camila, chama a Priscila. Claro, vamos conversar com a Priscila em Brasília para saber o que está acontecendo na internet. Isso mesmo, Camila. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente fala sobre mais um atentado terrorista na Europa, dessa vez no metrô de Londres. Foi o 5º ataque no Reino Unido só este ano. O episódio, que deixou mais de 20 feridos, aconteceu na estação Parsons Green, em um trem que ia para a região central da cidade. Nas redes sociais, internautas que estavam no metrô na hora da explosão ou que passavam perto dali estão postando fotos e vídeos do que viram. As autoridades locais também usam as redes sociais para orientar a população e para falar sobre a investigação do caso. Mudando um pouco de assunto, no Brasil, o cancelamento do show que a cantora Lady Gaga faria hoje no Rock in Rio deixou os fãs em polvorosa. A banda Maroon 5, liderada pelo cantor Adam Levine, foi a escolhida para substituir a artista, mas a organização também ofereceu reembolso para quem desistir de ir. A cantora americana alegou fortes dores causadas pela fibromialgia para justificar sua ausência e usou as redes sociais para se desculpar e também mostrar sua recuperação. Parte dos fãs ficou revoltada porque alguns viajaram para o Rio apenas para assistir ao show dela. Outros preferiram postar votos de melhoras para a cantora. A notícia rendeu uma infinidade de memes que estão virando tradição no país. Agora eu passo a bola para vocês aí no estúdio, mas eu deixo uma pergunta. Tem algum artista que vocês assim fariam de tudo para ver ao vivo, viajariam para ir ao show? Ah, tem vários. Tem Boa vários pergunta. artistas. Diga um. Olha, ai, Vera, me pegou assim. Tá bom, vamos lá. Você viajaria para ver quem? Carol? Ai, meu amor, hoje em dia mais ninguém. Era só o Michael Jackson, mas ele já se Tá foi. bom, Michael Jackson. Vamos lá. Eduardo? Um monte. Um monte? Diz um. Toquinho, Alceu Valença, Geraldo Você viajaria para vê-los? Com certeza. Você Depende já da fez? viagem. A viagem pode ser Rio-Teresópolis. É verdade. Sim, Não, mas tudo bem. a gente está falando metaforicamente, né? Alguém que você se esforçaria um pouco mais para ver. Tá bom. E todos esses que por um acaso não estão no Rock in Rio, eu me esforçaria mais para vê-los do que os que estão no Rock in Rio. Ah, tudo bem. Chloe? Eu viajaria para ver a Cássia Eller, que já faleceu, mas eu sou muito fã dela, assim. Eu acho ela uma mulher muito poderosa. Assim. Ok. William? Eu sou da ópera, né? Eu viajaria para ver ópera, para ver a Ana Netrebko, o Jonas Kaufmann, né? Eu viajaria dias para ver. Tá bom assim, Priscila? O que você achou das respostas? Adorei as respostas. Bem diversificado aí. Obrigada, gente. Bom final de semana. Maravilha. Parece que teve um fã que postou assim, canta deitada, Lady Gaga. Gente, Caraca, eu fiquei meu muito Deus. chocada. Quer dizer, eu sei que é uma brincadeira, mas não se pode ficar doente não, né, Camila? Não, é complicado. Não. As pessoas acham que o artista ele é uma máquina. Eles não entendem que a gente Você tem acha que as sentimento, que a gente tem pessoas acham dias ruins. Eu tenho certeza. Não acho, eu tenho certeza. Quer dizer que a Lady Gaga tá de sacanagem. É isso a ideia? Não, é porque parece que as pessoas não conseguem entender que ela também fica doente, entendeu? Eles acham que ela tem que estar, porque... E é complicado, o ser humano ele não é máquina, gente. Deu ruim, né? Tem Eu que acho parar. esquisito um fã fazer isso. Acho que o fã tem que proteger, né? Que gosta tanto, quer tanto, que às vezes acaba expressando dessa forma, né? É o amor. É. O amor é difícil, não é não, William? Deve ser. É doído. Não, o amor na sua peça é difícil pra caramba. Lá é bem Tem difícil. situações Lá é bem ali, difícil. é difícil, né? Mas, enfim, como é que o público está respondendo a essa tua peça? O público carioca está se comportando bem em relação a isso? As pessoas ficam muito tocadas com o espetáculo, né? Porque, assim, a gente está um pouco fora da curva, né? Assim, primeiro que é um espetáculo, é uma tragédia contemporânea, né? Então, a gente está um pouco... a gente está falando de dor, e você assumir esse discurso hoje em dia, você já sabe que isso já limita uma série de coisas. Claro. Você sabe que, assim, não vai ser um espetáculo popular no sentido de um blockbuster, né? Ele é um espetáculo, são coisas muito restritas. Então, isso a gente, desde o início, a gente soube. Primeiro que nós estamos falando de um texto do Newton Moreno, que para mim talvez seja muito lindo, é dele as centenárias, não é as isso? centenárias, a Maria do Caritó, que a Lília Isso. Cabral fez, a Jacinta, que André Beltrão fez. Ele é um autor que muito montado no Rio.
E o Newton ele tem uma coisa linda, que além dele, ele pega esses temas, digamos, pesados, esses temas densos, mas ele trata isso como uma poesia muito grande. Além do que, facilita também o fato de serem 5 histórias curtas. Sim. Então, você não se acaba, quer dizer, você se acaba em pedaços. Sim. Né? Não, é verdade. Isso, você está naquela angústia de um tipo, você muda um pouco. Isso dá um... Não, o que é bonito, que eu sempre falo, existe um preconceito. Mas a vida já está tão difícil, eu não vou no teatro para sofrer. É exatamente o contrário. Você vai no teatro para ver isso e aprender a ter armas para você enfrentar isso na vida. Claro. Né? O teatro, quer dizer, ele é uma escola nesse sentido, ele é um rito de passagem, ele é iniciático nesse sentido. Deixa eu mostrar um trechinho, porque aí a gente fala mais no concreto. Ótimo. Vamos lá, Emília, se você puder passar. Muito bonito, muito bom. É engraçado que tenha vindo você, que na verdade a gente achava que vinha o Jairo, mas é um espetáculo feito por mulheres, quer dizer, são 5 grandes atrizes que estão em cena. Né? O Jairo, ele faz 2 papéis. O Jairo é o contraponto, quer dizer, é um contraponto masculino dentro de um universo que é absolutamente feminino. Né? E esse texto, são várias histórias, e ele não foi um texto escrito na mesma época junto. O Newton, que a gente já planejávamos trabalhar junto há muito tempo, e o Newton ele é um dramaturgo, ele é um escritor que trabalha muito. Então, todos esses textos que estão no espetáculo foram escritos ao longo de vários anos. Então, tem desde de conto que foi adaptado para palco, as cenas que ele havia escrito. Então, na verdade, quando o material me chegou às mãos, tinha uns 10 ou 12 textos. Tá. Na verdade, o que eu fiz? Quer dizer, eu escolhi desses textos, alguns que eu achava, e dei a forma do espetáculo, que não existia uma sequência, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Né? Então, a gente foi vendo tematicamente o que casava para fazer esse grande painel. Na verdade, é um caleidoscópio, né? Em cima de um universo feminino visto pelo prisma da maternidade. E da dor. Né? E ele passa em várias épocas. Ele vai desde de uma questão contemporânea. Ele é atemporal, né, de qualquer completamente, maneira. Né? Mas assim, tem algumas coisas que são localizadas. Né? O texto que dá nome ao espetáculo, que é Um Berço de Pedra, se passa numa zona de conflito. Quando o Newton escreveu, ele baseou muito na Guerra dos Balcãs. Tá. Mas que pode ser perfeitamente aplicado à Síria porque você joga hoje, um tiroteio, fica clima tanto de guerra quanto de tiroteio em favela, essas coisas que a gente vê. E tem, quer dizer, então tem uma releitura que ele faz do mito da Medeia, né, que é uma Medeia nordestina que vive no Rio de Janeiro. Então, são vários focos em cima dessa temática. Não esquece de dar o serviço, o Teatro Túlio. Nós estamos mais 2 semanas no Rio, só mais 2 semanas, de sexta a domingo, sextas e sábado às 19 horas, é bem mais cedo. É um horário ótimo. Um horário ótimo, né? Domingo às 18 horas. Então, nós temos mais essa semana, no teatro. Sábado e domingo, no Teatro Sesc Ginástico, na Avenida Graça Aranha, no centro da cidade. Muito bom. Não percam. Vamos lá. Eduardo Fávero é um jovem médico, angiologista, e veio nos falar sobre o Dia Nacional de Prevenção à Trombose. Sim. O que é uma trombose? Uma trombose é um entupimento súbito de um vaso. Súbito? Porque existem doenças que causam o entupimento gradativo. E geralmente essas doenças não afetam as veias, que é o que a gente veio falar, afetam mais artérias. Então, quando se fala em trombose de um vaso, a gente está falando do entupimento de um vaso. Nesse caso, a gente está falando de trombose venosa profunda, que é aquela que entope geralmente uma veia da perna, causa um congestionamento da circulação na perna, que passa a ter dificuldade de retornar ao coração.
Com isso, a perna fica realmente congesta, inchada, avermelhada, doída. E esse trombo, esse coágulo que se forma entupindo a veia da perna, principalmente nas primeiras 2 semanas, ele é o que a gente chama de fresco, ele é frágil, ele pode se fragmentar a qualquer movimento. E o fragmento desse coágulo, que tecnicamente a gente chama de trombo, por isso trombose, o fragmento desse coágulo que se desprende e ganha circulação, passa a se chamar êmbolo e pode causar a embolia pulmonar, quando esse êmbolo circula pelo corpo e tende a parar no pulmão. Quer dizer, a gente não sabe o que é pior, quando tem o trombo que fica parado ou quando ele começa a andar. Não, a gente sabe quando é pior, deixa ele parado lá, andar não. Um é consequência do outro. Então, geralmente, quando você tem uma embolia pulmonar, esse êmbolo saiu de algum lugar. Então, ele saiu do trombo que está parado. Claro. Então, sim, o melhor é que ele fique parado. Fique inclusive quieto, né? Que entupa aquele lugar e aí não entupa o resto, é isso? Exatamente. As medidas que a gente toma são principalmente para evitar que aquele trombo aumente, porque um coágulo estimula a formação de novos coágulos, então ele tende a ir crescendo e aumentando o vulto do entupimento. E o tratamento medicamentoso, além de prevenir o crescimento do trombo, também previne que algum fragmento vai parar no pulmão. Você falou o trombo, a trombose é rápida, ela é... O mecanismo de coagulação é rápido. É só você imaginar quando você se acidenta com uma faca de cozinha. Está cozinhando uma bifada no dedo. Eu sei, mas é de uma hora para outra que dá uma trombose? É de uma hora para outra, porque a formação de um trombo, ele é de uma hora para outra. Se você tiver um acidente, como a faca agora, cortando alguma coisa na cozinha, em 5 minutos vai começar a formar aquela placa de sangue, que é o coágulo, que é uma resposta natural do nosso corpo para estancar sangramento. Se a gente não tivesse isso, sangraríamos até a morte, como acontece com o hemofílico. Claro. Só que, às vezes, inadvertidamente, esse trombo se forma sem fatores externos. Às vezes há fatores externos, mas se forma no momento errado, no lugar errado. E entope agudamente uma veia. Dependendo da importância, do calibre dessa veia, a manifestação, a consequência pode ser mais ou menos severa. Então, você imagina que a gente tem a circulação na perna como um trânsito na nossa cidade. Aí eu digo para você que uma via da nossa cidade houve um acidente de trânsito e ela está interditada. Você vai querer saber qual é a rua. Se for uma ruazinha aqui da esquina, vai no máximo engarrafar 2 quadras. E se for a Avenida Brasil? Para a cidade. Então, dependendo da veia que tiver trombosada, a consequência pode ser maior ou menor. Um entupimento das artérias vai dar um infarto, digamos assim. Exatamente. E o entupimento da veia vai dar um AVC? Não, o entupimento o que dá o AVC é igual ao do coração, que dá o infarto. Só que é na artéria do pescoço, chamada carótida. O entupimento da artéria ele é muito mais dramático. A gente tem que tomar uma atitude em até 6 horas sob pena de perder o órgão. Se a gente tem um entupimento na artéria da perna, o tempo hábil para a gente desentupir aquilo são 6 horas. O paciente pode perder a perna. Mas não é o motivo não é a trombose que está sendo lembrada no dia de amanhã. É um outro tipo de trombose, a trombose arterial essa, que gera um infarto, por exemplo. É uma história muito mais severa. Então, a gente está falando de trombose venosa profunda. Isso. E nós temos tempo para cuidar. Temos tempo. Na verdade, existe uma grande quantidade de pacientes que, mesmo sem tratamento, se resolve sem problema nenhum. Varizes é um caso. Varizes é uma doença que aumenta levemente o teu risco de ter trombose. Uma pessoa que tem varizes tem mais chance de ter trombose do que aquela que não tem. Anticoncepcional? Sim, hormônios femininos. Então, sexo feminino é fator de risco para ter trombose. Por quê? Porque os hormônios femininos são fator de risco para ter trombose. Se você toma uma pílula anticoncepcional, você está tomando uma dose extra desse fator de risco. Então, pílula anticoncepcional é fator de risco. Às vezes as mulheres acham que pílula é fator de risco e o implante hormonal não é, ou adesivo hormonal não é. Tudo é fator de risco. Tudo que envolva o hormônio está aumentando esse fator de risco, que é o hormônio feminino que vocês já produzem por natureza. Mas se eu não tenho ninguém na minha família que teve trombose, eu posso continuar tomando anticoncepcional ou... Na verdade, é um fator de risco, não é algo que determina que você vai ter. Uma doença, para se estabelecer, geralmente, ela vem de uma conjunção de fatores de risco. Dificilmente uma pessoa que não tem tendência familiar, não tem outros fatores de risco, vai me motivar a sugerir que ela troque o método contraceptivo apenas porque a pílula é fator de risco. Então, respondendo a sua pergunta, ninguém tem que parar de tomar pílula por causa disso. Mas existem outros fatores que, somados, se transformam num caso mais grave. Por exemplo, pílula e cigarro não tem como associar. Simplesmente não tem. Para você ter uma ideia de como isso é grave, se chega ao meu consultório uma menina que toma pílula e que fuma,
eu peço para ela parar com a pílula na hora, porque eu sei que o cigarro não adianta. O cigarro vai demorar um pouco, ela pode até parar. Mas parar agora, de vez, é a pílula. Então, se tiver que parar com um dos dois, que pare com a pílula para não associar nem por um minuto a mais. Mas é certo que alguma coisa vai acontecer? Porque eu me lembro de um cardiologista dizendo, se você fuma, não faz exercício, tem mais de 40 anos e tem uma vida estressada, é certo que você vai ter um acidente. Eu acho que na medicina nada é certo. A gente trabalha com probabilidade. A chance de você ter uma trombose quando você associa o cigarro e a pílula é muito grande. Aí quando eu falo que é certo... Sabe, eu escapei de muito pouco. Aí quando você fala que é certo, vem o vizinho e fala assim, mas o meu vizinho morreu com 90 anos, associou isso e aquilo, não teve nada. Sim, a medicina faz isso com a gente. Também. Tá cada um é cada um. Por exemplo, a nossa diretora estava lembrando casos de pessoas que vão para um avião e tem um acidente tipo trombose, que a gente chama de síndrome da classe econômica. É a imobilização das pernas. A gente não consegue mexer as pernas nesse espaço. E aí, a gente pode até pegar o gancho nessa história do avião e falar sobre o principal fator de risco para trombose, que é o que tecnicamente se chama estase. O que é isso? A estagnação do sangue na perna. Então, o sangue ele tem que circular. Quanto mais lentamente ele circula, mais chance tem de formar um coágulo. Imagina você fazendo um doce mexendo sua panela. O que acontece se você distrair e ficar um minuto sem mexer? Coagula tudo. Vai coagular tudo, a circulação é assim. E a nossa circulação da perna, principalmente, ela é estimulada pela contração. Todo mundo trocando lado, por favor, porque realmente eu estou ficando com medo. Ela é estimulada pela contração muscular. Então, quando você contrai a musculatura, panturrilha, quando você faz o movimento de pisar, você massageia a sola do pé, você está bombeando a circulação, você está bombeando. Então, se a movimentação estimula a circulação, o contrário desestimula. Quando você fica parado, você desestimula. Então, o principal paciente que está sob risco de trombose é o acamado. Você pode estar acamada, Lady Gaga, está acamada. Tadinha, tá vendo? Então, você pode estar acamado por uma fratura, você pode estar acamado por um pós-operatório de cirurgia plástica, nem doente você está, entendeu? Você pode ser um paciente de mais idade que está acamado, você pode ser, como a gente, um viajante de classe econômica, que faz uma viagem de 12 horas sem conseguir esticar a perna. Então, tudo que te impeça de mobilizar a perna, reduz a velocidade da circulação do nosso sangue e propicia o risco de trombose. Tudo que te impede de andar. Porque é mobilizar a perna, porque braço não entra em questão. Não, o braço ele não luta contra a gravidade como a perna luta. A circulação, as veias da perna têm por obrigação trazer o sangue para o coração de volta. Uma ladeira complicada de subir. É muito alto. O nosso braço não tem esse problema, apesar de que existe trombose de braço também, mas é muito menos frequente, a gente nem conversa muito. É verdade que as cirurgias ortopédicas, elas são muito arriscadas? Ortopédicas, ginecológicas, plásticas, mas a principal classe cirúrgica para trombose é a ortopédica, porque geralmente requer uma imobilização, né? O paciente vai ficar com pino, vai ficar com gesso, a mobilização mais prolongada. É uma mobilização total. Se você imaginar um paciente que fez uma cirurgia de mama, prótese de mama, cirurgia plástica, ela vai evitar movimentos bruscos para não comprometer a cicatrização, mas ela está mexendo mais ou menos a perna. Agora, imagina uma fratura de fêmur, que o cara está com aquela fixador externo, ou então que ele está com a perna engessada, ele não mexe nada, a panturrilha dele não trabalha nada. E a panturrilha é a principal bomba que estimula o sangue a voltar para o coração. Existe algum tipo de fisioterapia para operados que pode ajudar ou não? Não, depende do tipo de operado. O ortopédico não dá para fazer. A gente tem que esperar um certo tempo para poder estimulá-lo a se movimentar. E pernas para cima? Perna para cima, a gente exclui um fator de sobrecarga da circulação, que é a gravidade. Então, quando eu estou de pé, a gravidade está sabotando a minha circulação. Quando eu deito e boto para cima, eu transformo o inimigo em amigo, porque ela vai passar a ajudar a drenar. Então, aquele negócio, em qualquer dúvida, perna para cima. Minha mãe sempre faz isso. Se a gente andasse plantando bananeira, a gente teria varizes nos braços e trombose nos braços. Pois é. De qualquer maneira, ou se a gente andasse de 4, como a evolução nos criou para fazer... A gente talvez eu estou falando quando a gente é obrigado a ficar deitado. Não, mas assim... Teve um descanso, bota a perna. Não. Tá descansando. Não, mas aí é radicalizar demais. Eu estou falando coisas que te prendam à cama. Se você está num dia de preguiça, num domingo chuvoso, está deitada na sua cama, relaxa, não tem nada a ver. Entendeu? Não está te prendendo à cama. Mesmo porque, se a gente pensasse assim, e as 8 horas de sono?
que tem gente que mal se mexe durante as 8 horas de sono. Não, porque eu ponho meu pezinho pra cima, punha uma. Quando eu tava grávida, eu punha umas almofadas embaixo porque me diziam que era bom. Não, mas a gente está apavorando o povo que está vendo isso. Não precisa apavorar. Não precisa, não. Isso aí é quando o paciente está mais preso mesmo por um período maior. Tá bom, gente. Perguntas, hein, para a redação. Vamos para mais um intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o Sem Censura, cheio de perguntas, certo, doutor Eduardo? Tem até uma pergunta do Sávio. Isso, ele quer saber como faz para identificar se você tem trombose e como é que é o tratamento. Geralmente, a gente não precisa explicar para o paciente, não, porque é um quadro tão florido, é tão dramático, chama tanta atenção, que dificilmente ele, quando tem, isso não é estímulo suficiente para ele buscar a emergência. Então, o que a gente tem de principal é uma dor súbita, inchaço, já estou vendo que você não tem, e geralmente é uma dor limitante. Como o período em que você está com menos movimentação é o mais delicado, é muito frequente você acordar de manhã, pisar no chão e não conseguir apoiar. Então, você pode ter vermelhidão da perna, você pode ter inchaço, você pode ter dor. Às vezes, a gente tem um quadro mais discreto, que até para quem está acostumado é difícil fazer o diagnóstico. A gente tem exames complementares que ajudam. Mas, de uma maneira geral, o quadro grita suficiente para você correr para a emergência. Tá, tem uma outra pergunta aqui também da Fernanda Valente. Ela gostaria de saber se a reposição hormonal da tireoide pode causar trombose. Não, estava falando de hormônio feminino. Então, geralmente, os hormônios femininos estão envolvidos em métodos contraceptivos. Ou então reposição hormonal na época do climatério, menopausa. O hormônio tiroidiano é outra história. Se ela tiver hipotiroidismo, ela vai ter que repor o hormônio tiroidiano e ela pode fazer isso sem medo. Doutor Eduardo, enquanto ela está procurando a outra pergunta, deixa eu fazer rapidinho. Aqui, tudo que a gente fala, se tem vício no celular, se tem dor no coração, qualquer problema, tudo é resolvido com boa alimentação, vida não sedentária e musculação. Parece que é uma espécie de remédio para tudo, para a trombose também. Eu assino embaixo, é remédio para tudo. Para mim, eu resumo isso em hábitos saudáveis de vida. E o pior de tudo é que as pessoas sabem o que tem que fazer, elas apenas não fazem. Então, se você perguntar para a pessoa, me diga atitudes que você deve tomar para minimizar o risco de ter qualquer doença. Ela vai dizer, eu deveria fazer isso, isso, isso. Por que você não faz? Porque é difícil fazer. Mas isso aí que você descreveu, musculação, tudo que a gente movimentar a musculatura da perna, a gente está bombeando o sangue. Então, há quem diga que musculação pode dar trombose ou pode dar varizes. Não, se você tiver a panturrilha mais forte por conta de musculação, cada bombeada desse músculo vai ser mais vigorosa. Legal pensar assim. Camila? O José Braz, ele quer saber como evitar trombose para quem trabalha como cabeleireira, ou seja, o dia todo em pé. Na verdade, o José não está sob risco de ter trombose, não, porque dificilmente um cara que está de pé não está se mexendo. Ele pode até não estar caminhando, mas ele dá a volta, ele corta o cabelo do lado de cá, vai para o cabelo de lá. Então, ele está dando umas movimentadas e qualquer passo, por menor que seja, contrai a panturrilha. Então, a profissão dele o expõe muito mais ao risco de ter varizes do que ter trombose. Mas apesar o que ele estava querendo ouvir de mim, na verdade, que é o fator que você pode fazer para se proteger de trombose, não tem nada mais importante como proteção de trombose do que o uso de meia elástica. A meia elástica vai diminuir a estase do sangue na perna. No momento que ela comprime a nossa veia, ela faz o sangue circular mais rápido. Eu estava falando que a trombose, o sangue circula lento e por isso ele solidifica. Isso. E quando você tem varizes, quando você está de pé, a sua veia está dilatada. Veia dilatada, o sangue circula lentamente. E veia constricta, mais fininha, o sangue é mais rápido. Quando você está regando seu jardim, quer que o jato vá mais longe, você bota o dedo na mangueira. Então a meia faz isso. A meia dá uma constrição nas nossas veias, com isso acelera a velocidade do fluxo e minimiza a chance de ter trombose. Já emendando na outra pergunta da Cláudia Colares, ela pergunta sobre as varizes. Ela pergunta se as varizes devem ser operadas sempre, ainda que não incomodem, a não ser esteticamente. Não, nem pensar, sempre de jeito nenhum. A gente tem algumas razões específicas para operar varizes. Se eu pego no meu consultório um paciente que tem uma ou outra veiazinha doente, que não está com nenhuma queixa, não tem dor, não tem peso, não tem cansaço e não está incomodado esteticamente, não tem por que invadir esse paciente com tratamentos agressivos. Ok? Maravilha. Vamos conversar um pouquinho com a Chloé, porque vai chover pergunta ainda durante o Facebook. Vamos lá. Chloé Darchemont é psicóloga. E aí, conta para mim, foi assim, pelo que eu entendi. Você aí estudava na PUC, aí achava bacana. Conta para mim a história. Tá. Então, Vera, como é que se iniciou o projeto Universidade por um Dia, né?
Eu sou psicóloga, astróloga também, e eu sei da importância do autoconhecimento. Aí, quando eu me formei, que é recente, eu perguntei como é que eu posso fazer a diferença, mas não sendo só num consultório, porque no consultório o psicólogo ele faz a diferença, mas ele faz a diferença na vida de uma pessoa, 5 no máximo, se ele estiver atendendo bastante gente. E no meu caso, eu queria fazer a diferença de forma coletiva. Aí eu me perguntei, olha, então tá, eu quero fazer a diferença onde mais precisam de diferença. Educação, que é um tema que está super em alta, né? A gente sabe das questões, enfim, tiveram as ocupações nas escolas públicas. Falei, bom, então o meu público-alvo vão ser os alunos da rede pública. Porque, na minha opinião, a maior liberdade que um ser humano pode ter é o poder de escolha. E muitas das vezes esses alunos não têm esse poder de escolha, porque eles nem pensam em ingressar no ensino superior, porque isso não... Eles têm muito menos escolhas a cada impedimento da vida, né? Exatamente. É como se tivesse o caminho da veia lá, vai estreitando, você acaba só tendo um caminhozinho, né? É restrito, né? As informações não necessariamente chegam até eles. Então, a Universidade por um Dia foi um projeto que nasceu na PUC, numa aula de empreendedorismo. O foco do projeto é levar para os alunos da escola pública informações de carreiras ligadas à cultura. Então, ouvindo o relato de vocês, principalmente o seu e o seu, eu acho muito interessante. Por quê? Porque provavelmente vocês precisaram de algum estímulo para seguir essa carreira que é a carreira ligada à cultura, né? Que é uma carreira... Nem sempre você é estimulado. Se falar, quero ser cantora, ou quero trabalhar com música, ou quero trabalhar com teatro. Aí todo mundo sempre vai dizer, não faça isso não, não dá dinheiro. Não dá dinheiro, pelo amor de Deus, não faça isso. Faça medicina. Você não vai trabalhar. Gente, é muito engraçado. Eu falo, as pessoas assim, então, você faz o quê? Algum cara quer me conhecer, né? Aí eu falo, então, eu não falo nunca eu sou artista, porque eu já ouvi várias vezes, eu sou artista, mas você trabalha com o quê? Então, eu sou cantora, mas... E o que mais você faz? Gente, eu sou cantora. E é uma carreira, uma linda É uma carreira, meu amor. E eu ganho melhor que muitas pessoas formadas. Exatamente. E os artistas ganham super bem. Porque você faz o que você gosta. Então, Universidade por um Dia, o formato dele são diversos estandes que vão acontecer na Estácio, mostrando as oportunidades que a sua carreira pode oferecer. Então, assim, no estande de música, por exemplo, vão ter... alunos de música ou pessoas que já estão atuando no mercado para falar com jovens estudantes da rede pública. Então vão ser 15 estandes no total. Se precisar de mim, legal. Conte comigo. Muito legal, porque é justamente isso, poder compartilhar assim, informações de jovem para jovem. Maravilhoso. Sair daquele lugar onde os mais velhos sabem e a gente tem que ficar ouvindo, sabe? E colocar um papo de jovem com jovem, assim. Então, vai ser uma tarde com muitas trocas. E só atividades ligadas à cultura e à arte, tipo teatro, música, essas coisas? Não vai ter uma administração de empresa, não? Não, vai ter também. A gente botou um stand com as carreiras mais pedidas. A gente fez uma pesquisa e a gente viu que são administração, pedagogia, por incrível que pareça, pelo menos para mim foi uma surpresa, e medicina. Então, dentro de um stand, a gente vai ter essas 3 carreiras que ótimo, juntas. Super assim, meio secundários, né? Pela primeira vez vão ser secundárias, assim, e que quem vai lotar os stands mesmo vão ser as carreiras culturais. Porque a gente acredita que no futuro, quem sabe, um aluno da rede pública pode estar lá, gostar do stand de moda e falar, eu vou ingressar no Senai na universidade, exatamente, e no futuro está trabalhando. Então, a gente está, na verdade, incentivando futuros profissionais na rede criativa, na economia criativa. Isso, legal. E vai ser como? Vai ser quando? Vai ser onde? Boa. Vai ser dia 20 de setembro, na quarta-feira que vem, na Estácio, de 9 às 5 da tarde. A gente vai ter esses formatos de estandes que vão estar acontecendo. Em paralelo, a gente vai ter apresentações. Então, a gente vai ter a apresentação de teatro, a apresentação de música, Orquestra Sinfônica da Petrobras vai estar lá com a gente. Legal. Tudo de forma voluntária. Palestras motivacionais.
de um psicólogo, Rafael Zaremba, do Luiz Cláudio Duarte, que é o ex-diretor do Rock in Rio, que vai estar lá, e de uma pessoa da OAB também, falando de como é que é você trabalhar na OAB, a importância de todo esse mundo do direito. Nossa, maravilha. Então, assim, vai ser um dia com muitas trocas de informações. Agora, me diz, como é que você vai levar esse teu público de escolha para lá? Boa. Esse está sendo um desafio, Vera, mas assim, eu tenho mais um ido... minuto, você vai ter que explicar isso em 1 minuto. Tá, eu já fui em 20 colégios públicos e eu estou convidando os alunos, eu estou convidando os diretores a convidar os alunos das escolas e a gente organizou ônibus para levarem os alunos. Então, a gente espera ter, cerca de 1000 alunos durante... Olha, uma maravilha de ideia. Obrigada. Uma beleza. Eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje aqui no Sem Censura. A Carol, doutor Eduardo, Chloe e William. A vocês de casa que nos acompanharam com esse programa. Se você gostou do Sem Censura e quer ficar um pouquinho mais conosco, a gente vai seguir junto para o Facebook, tá? O programa vai continuar. Queria dizer para vocês outra coisa. Segunda-feira, o Sem Censura vai ser apresentado pela Cátia Navarro, que é minha querida amiga. Eu vou ficar 3 semanas, estou aqui combinando com o Eduardo como é que eu trato muito bem o meu oftalmologista, porque eu vou fazer a catarata do outro olho, então estou aqui com muito medo. Mas eu acho que em 3 semanas tudo está resolvido, eu vou aparecer sem óculos, eu não vou nem acreditar que vai ser isso. Agora, para terminar magnificamente esse programa, eu vou pedir para a Carolzinha cantar um pouco. Pode ser? Claro. Então manda ver, vai ser o quê? Sentadinha. A Pedra Preciosa? Pedra Você Preciosa. Foi? Pode ser? Pode ser, claro. Maravilha, que é muito linda. Então vamos lá com esse teu sapato, que gente, eu ainda não acredito. Ninguém quer dançar funk comigo, ficar de pé, fazer um passinho aí. Você vai dançar? Não, hoje não. Aí ela quer botar a gente na fogueira. Você quer pôr a gente na fogueira, né? Ok, combinado. Solta o som, DJ. Poderosa, uma pantera cor-de-rosa, extremamente preciosa, pra querer me esculachar. Yeah, yeah. Param, param. Então você tá dando você, né, Vera? Tá aqui, gente. Param, param. Yeah, yeah. Param, param. Hoje eu quero ficar solta, vou vestir a minha roupa, combinar com minha bolsa e meu cordão, então. Pelas 7 eu já tô pronta, hoje eu quero ficar louca, mas buzina quando chega no portão. Mas se não chegar atrasado, você nem é meu namorado, pra ficar de marra de vacilação, não. Com esse papo furado, deixa o ciúme de lado, hoje eu quero me acabar no tamborzão. Hoje vai ser como amigo, se eu entrar no carro não falo contigo, aumenta o pagode que eu quero dançar. Minhas amigas só querem zoar. Vai ser meu chofer, se você quiser, vai bancar a night, então passo na lote. Já que não sabe se você me quer, então vai ser o puxa do meu camarote. Vamos dançar, gente. Você me fez de trouxa, agora eu vou pra night pra zoar. A psicóloga vai ser cantora também, né? Ela adora uma música. Te botar de bucha pra bancar. Perigosa, teimosa, uma pantera cor-de-rosa, extremamente valiosa, pra querer me esculachar. Acabou? Cobra venenosa. Param, param. Yeah, yeah. Param, param. Oh, oh. Param, param. Yeah, yeah. Param, param. Filha. É a única coisa que enche pista de dança é funk. Na hora do funk, todo mundo desce até o chão. Cara, é muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Camilinha, estamos só no Facebook? Isso, agora a gente continua ao vivo, mas só no Facebook. Todo mundo pode ficar mais à vontade. O Alan Oliveira... Sabe-se lá por quê, né? A gente tem uma pergunta aqui do Alan Oliveira. Ele quer saber quem fez a produção do seu clipe, de quem foi esse roteiro maravilhoso. O clipe novo, né? Isso. Eu que faço toda a produção dos meus clipes. Jura? Aham.
Então, essa pergunta ele já sabia, ele queria que eu fizesse pra... Levantou pra ela cortar. Levantou pra ela cortar. Que incrível, você faz mesmo a produção eu toda? Eu tenho uma produtora e eu faço toda a produção, cara, artística, Carol, roteiro. você se vira sozinha, né? Você é... legítima brasileira. Isso. Faço coreografia, roteiro, vejo iluminação, locação, vou até os lugares, converso com as pessoas. Tenho muitas parcerias e é isso. Todos os meus clipes são produções próprias. Parabéns. Obrigada. O Jair Filho, ele quer saber como fazer para conciliar a carreira de atriz, cantora, produtora, diretora, roteirista. Ah, maravilhoso. Então, na verdade, eu nem sei como eu consigo. Às vezes eu faço um trabalho de uma equipe de 40 pessoas, então chega a ser muito cansativo. Às vezes eu não consigo dar tanta atenção para minha família, para os meus fãs, para os meus amigos. Eu não tenho namorado, já vai fazer um tempo, porque eu não consigo. Às vezes eu começo a conhecer uma pessoa e o cara, caraca, você dá tanta desculpa, mas não é desculpa, é porque realmente... Olha só, doutor Eduardo, olha só, essa menina, ela tá nova e ela tem uma vida muito agitada. A Lady Gaga pifou, a verdade é essa. Ela pifou porque fazia esse tipo de coisa, assim, de querer abarcar o mundo e fazer tudo? Não, isso que faz as difícil pessoas dizer, pifarem? Porque eu não conheço exatamente o problema da Lady Gaga, mas eu tenho a impressão de que é fibromialgia ou que tem uma doença autoimune por trás do caso dela. E sendo uma doença autoimune, ela poderia tê-la independente do ritmo de vida que ela tem. Tá. É claro que uma doença autoimune com uma pessoa que tem um ritmo de vida mais lento, ela também fica mais adormecida. É uma doença crônica que pode ficar lá quietinha e nos momentos de estresse ela acorda. Mas ela poderia ter com o ritmo de vida acelerado ou lento. Tá. Eu acho que assim também o meu estilo de vida meu ritmo de vida, eu não bebo, não fumo, não tenho nenhum tipo de vício, né? Então, e faço atividade física todos os dias. Atividade física você dança, eu né? danço, além de dançar, eu faço Muay Thai, sou grua vermelha de Muay Thai, então eu treino todos os dias. Perfeita, isso daí é super-woman. Não sou não, quem dera. Só falta voar, né? Para, viado. Morro. Gente, não aguento, não, tenho meus defeitos, sou chata, tenho toque. Isso não tem nada a ver. A toque é capaz mesmo, porque com esse nível de hiperatividade, você tem que ter um drive interno. Eu sou muito acelerada. Mesmo com os trabalhos, eu procuro acordar mais cedo, fazer meu Muay Thai. Então, assim, eu quero muito que quando eu chegue onde eu quero chegar, né, o meu principal objetivo as pessoas possam ver uma artista que realmente tem uma essência artística que não é feita, né? É bonitinho, né? A pessoa ser séria, né? Porque hoje em dia os artistas são muito feitos, né? Você pega uma pessoa que nunca cantou e você bota numa aula e você bota 20 plásticas e cria um produto. Então, eu sou eu e eu quero fazer o que eu amo fazer e o que eu sei fazer. Eu quero que as pessoas acreditem nisso, na minha essência e no que eu sei fazer, não no que alguém me colocou para fazer. Tá bom. O fã-clube dela, no Twitter, mandou uma pergunta. Queria saber, enfim, queria saber como está sendo para a Carol atuar como atriz e trabalhar com tanta criança. Nossa, gente, vocês não têm noção. É maravilhoso. Você gostou, O quê? Eu amo. Eu já chego no set, tipo 50 em cima de mim, me jogam no chão, arrancam o meu aplique. Eu até tirei, porque eu tive que tirar, porque assim, elas arrancam o meu aplique, arrancam a unha. É uma coisa assim maravilhosa. Tia Carol, e eu amo, né? Eu sou apaixonada por criança. Então, pra mim, assim, a coisa, quando acaba as gravações, eu fico triste, de saudade, fico falando com as mães, a gente tem um grupo do WhatsApp. E eu fico assim, eu sou apaixonada. Que legal. A Cristina Possidente, ela achou o projeto muito bom, mas ela pergunta em qual Estácio? João Shoa. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Qual é o endereço da... Do Rio Comprido, Rua do Bispo, 83. Tá, maravilha. Completou, né? Completou. Essa informação estava faltando. Estava faltando. Ótima pergunta. O Roberto Cabral Silva, ele disse, William Pereira é um grande ensinador brasileiro. Vi alguns espetáculos seus maravilhosos. Gostei muito do seu toque. Tem aquela sensibilidade necessária para a arte. Opa, obrigado. Você gosta mesmo de ópera? Você gosta mesmo de... Eu gosto das duas coisas. Assim, eu tenho um pé lá e um pé cá. A minha primeira formação foi música. Eu fiz conservatório, fiz 12 anos, estudei piano. Depois comecei a fazer arquitetura, mas daí a matemática me assustou. Falei, não quero mais saber disso.
Mas você chegou a se formar no conservatório? Cheguei a me formar. Tá. E depois eu fui fazer artes cênicas. Daí eu fiz artes cênicas na USP, me formei. E sempre quis juntar o teatro com a música e fazer a ópera. Só que no Brasil a gente não tem escola, a gente não tem. Daí eu fiz estágio, fui para Londres, morei alguns anos lá, fazendo estágio só em ópera, né? Fiz estágio na Royal Opera House, fiz... Para entender, porque aqui a gente, infelizmente, aqui a gente não tem. Né? E tem todo um eu falo que a ópera é a mais bastarda de todos, porque tem preconceito, que é elitista, que as pessoas não entendem, que é... E não é nada disso, é uma coisa extremamente popular. Sabe? Eu falo que a ópera é a avó do musical, né? Só existe musical hoje porque existe um fenômeno chamado ópera, né? E mas eu não entendo. Entende sim. Então, hoje em dia, você vai, qualquer casa de ópera tem legenda, então as pessoas estão cantando, você está lendo tudo que está acontecendo. Então, quer dizer, além do que é aquela música deslumbrante, né? Então, eu fico com um pé lá, um pé aqui. Eu passei 6 anos sem fazer teatro, só fazendo ópera. São Paulo, Rio, fora. São Paulo, Rio. São Paulo, Rio, Manaus, Teatro Amazonas, Belém, quer dizer, todos os teatros do Brasil que fazem ópera, Belo Horizonte. Mas daí começou a me dar muita saudade de teatro, de ensaio de teatro. Ópera é uma coisa que você faz mais rápido, ópera você tem que fazer muita lição de casa. Quando você chega, também você tem 1 mês de ensaio, 4, 5 semanas de ensaio. Então, porque o cantor, quando chega, ele já sabe a música. Você, né, já trabalhou... E você encena, você não dirige ator, exatamente, na verdade, né? Não, também, porque eu trabalho com cantor como eu trabalho com atores. Né? Porque quem vai cuidar da parte musical é o maestro. O maestro prepara separado toda a parte musical. Quando os cantores chegam a mim... porque eles são cabotinos pra caramba, né? Os cantores, né? Mas já tem uma nova geração que é impressionante. Que chegam a ser bons atores. Que são ótimos atores. Porque a gente ainda tem aquele estereótipo do cantor de ópera, aquela pessoa gorda, que só funciona daqui para cima, que não tem fisicalidade, que não tem corpo. Exatamente. E hoje não, tem uma nova geração que são pessoas, sabe, que dançam, que cantam muito bem, que são ótimos atores. É o Paulo Schott brasileiro, inclusive, né? Um exemplo tanto é que o sucesso típico, que está. O Paulo Schott agora está cantando na Ópera da Bastilha, está cantando Mozart na Bastilha, quer dizer, cantou no Metropolitan. Então tem uma nova geração que é muito interessante. É a pena que, assim, como em todos os outros departamentos, todos os outros setores da vida brasileira, a gente não tem escola, a gente não tem uma formação adequada para isso. Né? Mas isso não é privilégio, não é da ópera, não tem isso. Quer dizer, a gente não tem isso. É todo o resto, né? Todo o resto. A cultura dizer, isso é uma questão sofre estrutural, né? Por isso que a gente gosta dessas iniciativas que nem a da Chloé. Eu achei maravilhoso. É uma espécie de fé na criação, né? Parabéns, viu, Chloé? Isso é muito triste quando você vê um povo como o brasileiro, assim, que é um povo extremamente musical. Né? Você vê, quer dizer, então, assim, por que não pegar isso que está latente, quer dizer, e burilar isso, né? Fazer uma coisa. Então, assim, a gente ainda está muito carente nesse sentido de mas deu uma caminhada, William. Né? Mas ainda tem muito a fazer. Mas a gente tem musicais hoje em dia. A gente tem uma geração de gente como a Carol, que canta, que dança. Poderia ter mais. Mas eu na minha. Pois é, mas tem já. Não tem mais porque não tem incentivo, né? Exatamente. Nas escolas, você pega nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho amigos que estão lá estudando. Na escola, você, além de fazer todas as atividades normais, você tem a música, você tem o teatro, você tem essa possibilidade. Quando você vai para a faculdade, você faz a sua faculdade e escolhe uma outra área para você fazer da parte, né, artística. Então é maravilhoso. Eu tenho um amigo que fez psicologia e basquete. Hoje ele é um jogador de basquete, mas ele é formado em psicologia. Tem que acabar com essa coisa de botar tudo departamental. É que nem você com a tudo em escaninho, a música e o teatro. É maravilhoso. Isso é fundamental. E é uma pena que a gente não tenha mais educação musical nas escolas. É uma pena. Sabe? É uma pena, porque eu acho que esse pensamento abstrato, mas o canto orfeônico tem que andar junto com uma coisa mais lógica, você tem que dar alimento para os dois lados do cérebro, né? Sim. Não, né? Até porque a música, a arte salva a alma, né? Uma coisa assim impressionante. Além de fazer muita companhia a gente, né? Poxa, você entra no carro, você bota uma música, você chega em casa cansado, vai jantar, você bota uma música. Então aquilo é uma coisa assim, é muito bom. Outro dia eu estava fazendo Sem Censura e alguém disse a frase assim: Nietzsche disse que não há vida sem música. Eu disse, gente, que frase extraordinária, que frase linda, não há vida sem música. Aí fui procurar, né? Ele nunca disse isso. Não. O Nietzsche, ele disse uma outra frase. Ele disse uma outra frase. A vida sem música é um erro. Quer dizer, entendeu? Agora, não há vida sem música é mais bonita, não? O Nietzsche tem coisas geniais. Ele fala, eu não acredito num Deus que não dance. Já começa com isso, que isso é genial. Ele, uma das grandes obras dele, ele fala o nascimento do drama no espírito da música, que ele fala que a música, a tragédia, é a mãe de tudo, que tudo nasce depois a partir disso, né?
Camila. Tem perguntas sobre trombose. Mas não, vamos nos dedicar à trombose, porque afinal de contas amanhã é o dia. Se a gente não se dedicar amanhã... Ai, credo, sai pra lá. Bom, a Rita Leite, ela disse que teve trombose e foi operada há 90 dias. Ela pergunta se tem possibilidade de voltar. Tem. Um dos fatores de risco para se ter Ele é rápido, ele é papum. Ele é papum. Já ter tido. Uma pessoa que já teve uma trombose tem mais chance de ter a segunda do que eu tenho de ter a minha primeira. Porque a gente sempre fica com algumas sequelas de maior ou menor porte, mas sempre fica e isso predispõe a ter um novo episódio. Se ela teve uma trombose na perna direita, ela tem mais chance de ter uma nova na perna direita do que ter a primeira na perna esquerda. Essa história tem a ver com sangue grosso, por isso que a gente toma aspirina para afinar o sangue, por isso que as pessoas, às vezes, que tomam aspirina para afinar o sangue, elas têm AVC porque o sangue ficou fino e dá uma hemorragia no cérebro. Não, Meu AVC. Deus! Não, a aspirina... Não, ele disse um banho de besteira, mas ele entendeu a lógica. Não foram tantas besteiras assim, não. A aspirina afina o sangue, a aspirina diminui um pouco a coagulação do sangue, ou seja, minimiza a chance de uma trombose. Se for trombose venosa ou se for trombose arterial, que pode levar ao AVC. Então, geralmente, os pacientes que estão com as artérias do coração ou do pescoço parcialmente entupidas têm mais chance de ter uma trombose arterial. Então, tomando aspirina, a gente minimiza essa chance. Posso fazer uma pergunta? Conheço gente que aí teve um AVC. Aí é AVC hemorrágico, né? Mas aí vai complicar se a gente falar disso. Pois é. O que faz entupir o sangue é gordura? Se for da artéria, que é o que a gente está falando, infarto, AVC, é a gordura. Quando a gente faz cirurgias, porque a gente pode fazer cirurgia por cateterismo hoje em dia, tipo rotorúter. Mas quando a gente faz cirurgia convencional, que a gente abre a artéria e olha lá o que tem dentro, o que a gente tira é muitas vezes muito parecido com aquela gordurinha da picanha. É colesterol, é placa de colesterol. Às vezes é gordura mole mesmo, tipo a do cantinho da picanha. Meu Deus, a gente come aquela gordurinha no caso da arterial. Não, mas comer a gordura da picanha não faz mal nenhum. Não, eu como. Não? Não faz, Você come? Então agora tudo com bom senso você pode. E outra coisa, é verdade que limão em jejum com água morna ajuda também a tirar a gordura do sangue? Ajudar a tirar a gordura eu acho muito forte, porque se a gente não tiver um estudo mostrando isso, a gente não pode dizer categoricamente. Agora, categoricamente eu posso dizer que é muito bom para a saúde. Agora, especificamente se vai abaixar a gordura, eu acho muito delicado afirmar isso. Por que é muito bom para a saúde água quente com limão de manhã em jejum? Porque a gente alcaliniza o corpo. Há uma teoria de que toda doença precisa de um meio ácido para surgir. Então, tudo que a gente faz que acidifique o nosso corpo, a gente pode estar estimulando o surgimento de doença e o contrário, a gente está se preservando. E o limão, apesar de ser uma fruta cítrica ácida, ele alcaliniza o nosso corpo. Então, a gente está buscando a alcalinização quando a gente... Gente, altamente científico, você acabou de dizer, me convenceu totalmente. Não, e olha que a agora. Conceição Macron teve aqui e não me convenceu tanto. E eu tomo todo dia. Eu acho que a gente... médico faz isso. Eu não acredito em discurso sem exemplo. Vocês podem dizer, isso está forjado porque você vinha falar sobre trombose, mas eu estou de meia elástica. Eu mostro isso para o meu paciente no consultório. Eu estou de meia elástica. E você não tem risco nenhum, né? Eu não tenho risco nenhum. Magro, faz exercício. Eu tenho algumas ferramentas que me ajudam a usar meia elástica. Sabe, por exemplo, qual delas? Meia social, preta, eu só tenho elástica. Então, se eu resolvi vir aqui de sapato preto, eu não tinha outra opção. Eu tinha que vir de meia elástica, eu não tenho outra. Essa meia até aqui assim? É 3/4. Tá menos mal, né? Então eu faço as coisas que eu peço ao meu paciente. Eu faço exercício, eu falo para ele fazer exercício, para ele não ficar obeso, sedentário, mas eu faço por onde não ficar obeso, sedentário. Eu recomendo a meia elástica, eu uso a minha meia elástica e mostro para ele no consultório. Eu recomendo o limão, eu bebo meu limãozinho todo dia de manhã. Você vai no nutricionista gordinha, você não vai acreditar não tanto no que ela fala, né? Eu acho que não dá para levar fé, não. Se é tão bom isso aí, por que você não faz? Não é? Concordo plenamente. Malhar também com meia elástica... ajuda a prevenir Eu acho que é varize? desnecessário, porque no momento que você está malhando, como o próprio exercício já te protege, você não precisa da meia elástica. Eu acho delicado compressão elástica durante o exercício, porque durante o exercício você precisa que o sangue chegue àquele músculo com mais facilidade. A gente não está mais falando de veia, está falando da artéria que leva o sangue. Sim. O sangue vai junto com o oxigênio, então eu preciso daquilo durante o exercício. Se eu, através da meia elástica, comprimir a minha artéria, eu posso estar prejudicando a performance do meu músculo. Porque eu estou diminuindo, estou causando uma dificuldade do sangue arterial de chegar até lá. Então, acho que durante o exercício, salvo coisas bem específicas, corredores de longa distância, eu não sou muito favorável à compressão elástica, não, durante o exercício.
Maravilha. Podemos terminar, Camila? Podemos. Podemos? Então tá, gente. Olha, bom final de semana. Hoje é sexta. Até segunda vocês descansam, né? Isso, Porque a gente começa tudo de novo. Hein? Vão ao teatro. Vão ao teatro, vão à feira semana que vem, assistam o show da Carol e sigam todas as recomendações do Dr. Eduardo Fábio. Até daqui a 3 semanas. Um beijo, tchau.